Olá, meu nome é André Fígaro, eu sou procurador do Estado em São Paulo e professor exclusivo da rede LFG Anhanguera. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a abstrativização de efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. Para isso, num primeiro momento, a gente vai tratar sobre o que é o controle de constitucionalidade, de que forma que se exercem os vários sistemas de controle de constitucionalidade e quais as principais diferenças entre o controle difuso e concentrado e qual o ponto de encontro entre esses dois sistemas. Tá legal? Então, classicamente, a gente tem duas grandes espécies de controle de constitucionalidade, não é? Então a gente pode até sintetizar de uma forma gráfica. Então, o controle de constitucionalidade, ele se subdivide em dois grandes ramos. O controle preventivo e o controle repressivo. O controle repressivo se subdivide em outros dois ramos. O controle difuso e o concentrado. Tá certo? Muito bem. O controle preventivo ocorre antes do nascimento da lei. É a forma pela qual se procura evitar o nascimento da lei inconstitucional. O controle repressivo ocorre depois que a norma já foi produzida. O controle repressivo, como o próprio nome sugere, procura reprimir a lei inconstitucional que já foi produzida. Esse controle se subdivide em duas grandes espécies. O controle repressivo difuso e o controle repressivo concentrado. Quais são as principais diferenças entre essas duas formas de controle repressivo? O controle difuso pressupõe a existência de um caso concreto e a impugnação da lei de forma incidental, ou seja, o indivíduo está diante de uma lei inconstitucional que produz uma situação de desfavorecimento a ele, num caso concreto. E naquele caso concreto específico, ele suscita inconstitucionalidade. Em razão dessa característica básica do controle difuso, a exigência de caso concreto, as decisões proferidas nessa forma de controle valem tipicamente para a parte, apenas para as partes envolvidas no processo. O oposto ocorre com o controle concentrado. O controle concentrado é a forma pela qual se dá uma resposta coletiva à inconstitucionalidade. E ele é exercido por meio de três ações. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ou ADIM, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, ou ADCOM, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Nessas três ações, não há um caso concreto para ser impugnado. A gente discute em tese, teoricamente, de forma abstrata, se a lei é constitucional ou inconstitucional. E por esse motivo, a decisão proferida nessa forma de controle, no controle concentrado, ela vale para todos. Ela tem o chamado efeito erga omnes e vinculante. Ela obriga os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública, ou, no caso da DPF, todo o poder público. Então, o controle difuso e o concentrado, eles procuram atender a dois problemas, eles procuram resolver dois problemas distintos. O difuso, a resposta à inconstitucionalidade no caso concreto. O concentrado, a inconstitucionalidade em tese, abstrata, teórica. Está claro até aqui? Muito bem. E como eu já expus, tipicamente a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso vale apenas para a parte. Como no controle difuso a gente está diante de uma declaração, de uma decisão que resolve um caso concreto, a decisão proferida nesse controle vale para aquele caso específico. Ela possui o chamado efeito inter partes.
decisão vale apenas para a parte. E de forma retroativa. No Brasil se adota a chamada teoria da nulidade. Então a decisão de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade, tem efeito retroativo. Tá claro? Por esse motivo, a declaração de inconstitucionalidade tem, portanto, efeito inter partes e ex tunc. Tá certo? Muito bem. E essa característica, os efeitos restritos da declaração de inconstitucionalidade apenas às partes, eles também ocorrem quando a decisão é proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando o Supremo Tribunal Federal declara a lei inconstitucional, a decisão desse tribunal vale só para a parte e de forma retroativa. A única especificidade nessa hipótese é que o Supremo tem a obrigação de comunicar a declaração de inconstitucionalidade ao Senado Federal. E o Senado pode, se quiser, é um ato facultativo, suspender a lei declarada inconstitucional, por força do artigo 52(10) da Constituição. Eventual suspensão da lei pelo Senado tem o chamado efeito erga omnes e, para o futuro, ex nunc. Tranquilo? Então, eu queria parar um pouquinho aqui para deixar claro. A declaração de inconstitucionalidade da lei no controle difuso, a declaração judicial de inconstitucionalidade da lei no controle difuso, tem efeito inter partes e ex tunc. A suspensão da lei pelo Senado tem efeito erga omnes e ex nunc. Tranquilo? Tecnicamente, por que a suspensão da lei pelo Senado tem o efeito erga omnes e ex nunc e a declaração de inconstitucionalidade inter partes e ex tunc? Exatamente por conta do artigo 52(10) da Constituição. É o 52(10) que estabelece que o Senado pode suspender no todo ou em parte a lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tendo o Supremo declarado a inconstitucionalidade da lei, ele comunica ao Senado e o Senado, se quiser, suspende a lei. Diante disso, a gente conclui que enquanto o Senado não suspender a lei, se o Senado não suspender a lei, ela só vale, ela só será inconstitucional para a parte do processo onde ocorreu a declaração de inconstitucionalidade. Tá certo? Isso aqui é da tradição do nosso direito. O nosso direito, o controle de constitucionalidade, ele tradicionalmente teve, o controle difuso de constitucionalidade, tradicionalmente teve como foco a prestação individual de jurisdição. A ideia é resolver caso concreto. Mas isso por muito tempo permitiu, possibilitou a expedição de decisões antagônicas, decisões conflitantes. Então, um determinado juiz declara que a lei é inconstitucional e outro juiz declara que a lei é constitucional. A mesma lei, para casos idênticos. E essa divergência só era solucionada se fosse interposto um recurso extraordinário e se o Supremo julgasse os dois recursos extraordinários. Se houvesse algum problema processual no meio do caminho, o controle difuso proporcionaria decisões antagônicas. Não havia muita uniformidade, não há previsibilidade no sistema clássico de controle difuso. Só que isso vem mudando. O controle de constitucionalidade vem sofrendo profundas alterações de alguns anos para cá. E cada vez mais vem se concentrando poderes no Supremo Tribunal Federal e cada vez mais as decisões do Supremo Tribunal Federal vêm obrigando, vêm vinculando o poder público, os demais órgãos do judiciário, a administração pública, vêm vinculando o poder público. Isso começou no controle concentrado, esse movimento
de decisões com efeito vinculante teve início no controle concentrado. E de alguns anos para cá, ele vem se espraiando para o controle difuso. É disso que a gente vai falar especificamente. De que forma que isso que está aqui na lousa, esse efeito restritíssimo do controle difuso, vem se tornando, vem se coletivizando. De que forma que as decisões que tipicamente são proferidas com efeito inter partes e ex tunc, vêm aos pouquinhos atingindo outros casos análogos, vêm aos pouquinhos ganhando efeito erga omnes. Tá claro? Isso não aconteceu do dia para a noite. Esse é um movimento que vem acontecendo de vários anos para cá. O controle de constitucionalidade, concebido em 88, ele refletia bastante o perfil do controle de constitucionalidade adotado na Constituição anterior, com algumas alterações importantes, mas de qualquer modo, nós tínhamos, no texto original da Constituição de 88, o controle difuso, com efeito inter partes, e no controle concentrado nós tínhamos exclusivamente a ADIM, que não possuía efeito vinculante. Ela possuía efeito erga omnes, ou seja, a decisão proferida nela valia para todos, mas ela não era ainda obrigatória. Essa decisão não era obrigatória. O primeiro passo, o passo provavelmente mais importante na concentração de poderes no Supremo, ocorreu em 93. Em 1993 foi editada a Emenda Constitucional número 3, que manteve o controle difuso, mas criou a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade, que é bastante assemelhada à ação direta de inconstitucionalidade, ela possuía uma característica que até então só ela detinha. Ela possuía efeito vinculante. A partir dela, as decisões proferidas nessa ação tinham que obrigatoriamente ser observadas pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. O juiz perdia a liberdade de declarar se a lei era constitucional ou inconstitucional se o Supremo Tribunal Federal já tivesse decidido nesse sentido. Mas perceba, nessa época, só a ADECOM, só a ação declaratória de constitucionalidade, possuía esse efeito. A ação direta de inconstitucionalidade não, e muito menos, nem se cogitava isso em 93, o controle difuso. O efeito vinculante da ação declaratória de constitucionalidade foi estendido para a ação direta de inconstitucionalidade em 99, quando foi editada a Lei 9868/99. Só a partir dela que a ação direta de inconstitucionalidade passou a ter efeito vinculante. A Lei 9868 trata da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Naquele momento, em 99, nós tínhamos então duas ações com efeito vinculante, a ADECOM e a ADIM. A ADECOM por força da Emenda 3 e a ADIM por força da Lei 9868. Não se cogitava diretamente ainda conceder efeito vinculante erga omnes ao controle difuso. Ainda em 99, as decisões proferidas no controle difuso valiam só para parte. Só que lá no finalzinho da Lei 9882, havia um dispositivo muito curioso que alterava o artigo 482 do Código de Processo Civil. Ele acrescentava ali alguns parágrafos ao 482 do Código de Processo Civil e permitia a intervenção de terceiros no incidente de inconstitucionalidade do controle difuso. Por que exatamente isso? Por que outras partes, além daquelas envolvidas no processo, teriam interesse de intervir no controle difuso se o controle difuso valia exclusivamente para as partes? A gente vai ver isso na próxima parte da aula.